Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes. Muito boa tarde a todos. Estamos de volta com mais um programa Ciência e Saúde. O programa Ciência e Saúde de hoje traz como convidada a Cooperativa de Apoio Psicológico e Psicopedagógico Latitudes, representada pela doutora Vera Amaral, que é psicóloga e fundadora da Latitude. Muito obrigada. Boa tarde. Pode nos falar, doutora Vera, como é que foi a ideia de fundar a Latitudes? A ideia de fundar a Latitudes em 2009 foi que acabamos, neste caso, o curso de Psicologia, mandamos vários CVs e a determinada altura, de uma maneira muito simples, acabamos por perceber que não tínhamos possibilidade de começar a trabalhar. Então foi de empreendedorismo na área da Psicologia e a partir daí tentamos ver o que é que podia ser feito, se era empresa, se era cooperativa, porque mesmo enviando para escolas e para uma série de projetos, enquanto individual, não era muito fácil nós entrarmos em determinado sítio. E a partir de determinada altura começamos a perceber que se fôssemos uma entidade, tínhamos mais possibilidade de poder garantir, neste caso, começarmos a trabalhar na psicologia, tendo em conta que é uma área que é relativamente difícil de entrar desde há uns anos para cá, porque cada vez há mais psicólogos e a determinada altura foi um bocadinho difícil. Foram quantas pessoas que fundaram? Na fase inicial da Latitudes foram 5 que fundaram, depois havia a área de animação que começou a ser dinamizada também nessa altura, que foi sensivelmente um mês depois, a área de animação sociocultural, e depois passo a passo fomos tentando, neste caso, reorganizar, tendo em conta que quando nós fundamos com apoio do programa ProDesculpe, que era neste caso entre o IFP e a entidade CASES, que é a Cooperativa António Sérgio, que era um programa de apoio à criação das cooperativas e criação do próprio trabalho. E a determinada altura nós tivemos 2 anos à espera que os fundos fossem atribuídos e, segundo o que de facto foi identificado, foi relativamente rápido, porque tendencialmente era um bocadinho mais demorado, e nós conseguimos ir fazendo passo a passo, que durante esses 2 anos criamos a rede. Durante esses 2 anos fizemos aí umas 800 reuniões por toda a área metropolitana de Lisboa, e depois nos últimos anos fizemos as outras 400 reuniões que fizemos. Já temos assim um CV de reuniões de apresentação da Latitude simpático. E foi um bocadinho por aí. E vocês agora fazem um atendimento em quais as regiões? Nós, numa fase inicial, fizemos desde Vila Franca de Xira até chegamos a ir a meia dúzia de freguesias perto da zona de Sines para fazer a apresentação. Saiu-nos a apresentação da Latitude de Sines mais ou menos na altura em que, a nível autárquico, tinha mudado, neste caso, os presidentes de junta. E foi de uma forma bastante engraçada, porque nós, a determinada altura, fizemos a apresentação da Latitudes e pedimos as reuniões e começamos a fazer em setembro. A maior parte dos dirigentes autárquicos nessa altura só conseguiram porque nós achamos que devíamos apresentar primeiro às juntas de freguesia, para depois, se eles começarem a conhecer, darem-nos também uma percepção de como é que é o terreno, porque no caso das juntas de freguesia, atualmente as uniões de freguesia, são muitas vezes as entidades que têm uma melhor percepção do que é que está acontecendo no terreno e devido a uma série de organização do Estado português, muitas vezes são elas que estão na linha do terreno a nível do social, da saúde, da educação, tentam fazer uma compilação de uma série de situações e nada melhor do que falar primeiro com eles para perceber as necessidades e depois fazer os programas de intervenção adaptados dentro daquilo que nós sabíamos, que nós nessa fase muito inicial éramos muito verdinhos e tínhamos assim a percepção que podíamos mudar o mundo e aos bocadinhos vamos mudando. Mas tínhamos bem aquela ideia de que, efetivamente, a nível até mesmo da organização, íamos, de facto, pelas juntas de freguesia, seria o nosso primeiro ponto. E depois começamos, a partir daí, a tocar as escolas, neste caso, ir contactar as várias escolas. Só mais tarde é que começamos a contactar as empresas, no sentido de estamos aqui, somos a Latitudes, temos estes serviços, o
que é que pode ser, o que é que vocês têm em falta que nós possamos de certa maneira colmatar. Pronto, e a partir daí trabalhamos sempre em rede, não no sentido de substituir, porque há muita resposta de facto de primeira linha, que quando falamos de primeira linha no modelo de latitudes é um bocadinho há o Sistema Nacional de Saúde que faz a triagem, há muitas vezes as escolas que fazem a sinalização de uma série de casos e isso é a primeira linha de intervenção. Nós somos uma entidade de segunda linha de intervenção que acabamos muitas vezes por ser os receptores das necessidades que nesses locais não conseguem ser saciadas, nomeadamente neste caso em psicologia e terapia da fala, o que atualmente existe. E fomos um bocadinho por aí, a efetuar esse trabalho para podermos aos poucos trabalhar não em concorrência, mas em cooperação, que é um modelo um bocadinho diferente do que às vezes existe em alguns locais. Tentamos sempre efetuar isso, às vezes nem sempre é fácil, mas tentamos sempre cooperar com os que já existem e é uma questão também de respeito, porque há um trabalho feito por uma série de pessoas e grande parte desse trabalho de uma forma bastante meritória. E dessa forma também foi uma maneira de garantirmos a possibilidade dos outros parceiros, mesmo neste caso sendo mais velhos, sentirem-se tranquilos e confiantes e sentirem de certa maneira confiança no nosso trabalho, porque percebiam que nós estávamos ali para ajudar, para complementar e não propriamente para roubar, por exemplo, trabalho, que em alguns sítios é normal que as pessoas sintam que isso possa acontecer e depois há coisas que às vezes são muito feias de poder acontecer e tentamos sempre evitar isso. De uma maneira geral fomos conseguindo, passo a passo. O público-alvo de vocês são as crianças e os idosos, não são? Na área da psicologia é dos basicamente 3 aos 90 anos. Também toda a faixa etária. É toda a faixa etária, famílias, na área da psicologia, na área da terapia da fala. Tendo em conta que a nível de necessidades é muito mais fácil trabalhar a terapia da fala devido até mesmo às várias problemáticas com crianças, até sensivelmente 12, 13 anos, tirando alguns casos que efetivamente a intervenção necessita de ser mais prolongada, é mais fácil trabalhar-se com crianças. No caso dos idosos, muitos deles precisam, por exemplo, um idoso que tenha um AVC, que tenha algum tipo de problemas a nível de linguagem, de articulação ou até mesmo, por exemplo, poder digerir o seu almoço e ter uma série de dificuldades devido a alguns problemas de saúde, é muito mais difícil se aceitarem. Vai-se criando, e uma das associações que vai tentando promover esse tipo de informação é a Associação dos Terapeutas da Fala, que representa de certa maneira os terapeutas da fala, vai tentando fazer esse tipo de trabalho de sensibilização para poder aos poucos explicar a necessidade muitas vezes da terapia da fala como forma a poder garantir alguma qualidade de vida, porque alguns idosos ficam com problemas porque têm um AVC, não é? Podem depois ter muitas dificuldades de comunicação com o mundo e a terapia da fala acaba por ajudar. O pormenor é que é uma população que, e quase em todas as áreas, é uma população que necessita de uma intervenção muito mais direcionada e com uma situação de muito respeito, porque são pessoas que vão tendo necessidades, só que em determinados momentos têm algumas dificuldades que têm a ver com as suas personalidades e também com uma série de experiências. É muito difícil um idoso a determinada altura ter um problema e depois sentir que necessita de ajuda. Alguns já conseguem pedir e identificar e irem aos serviços e conseguem estar a utilizar os serviços da forma mais adequada. Contudo, não é a maior parte da população idosa em Portugal. Ainda é uma situação que vai sendo. Então, no caso da latitudes, o que acaba por acontecer é que nós conseguimos fazer a intervenção adequando às necessidades. Nós em Setúbal atendemos muitos adultos, a nível de utentes temos de facto muitos adultos. Fazemos depois o trabalho, no caso da psicologia, quando é com as crianças, fazemos depois um trabalho integrado neste caso em concreto com as famílias, de maneira a podermos promover efetivamente as mudanças e se houver necessidade fazemos também o trabalho no caso da latitude e o nosso modelo a nível de intervenção também direcionado às escolas para podermos dar sempre a possibilidade do indivíduo que está a ser intervencionado poder neste caso ir recebendo orientações, mas que haja uma linha condutora.
para podermos criar a mudança e criar a possibilidade de, se eu, por exemplo, enquanto psicóloga, estar a trabalhar com uma criança ou com um adulto, sentir que do outro lado está a haver o apoio necessário para poder a intervenção que está a ser feita em gabinete ter sustentabilidade lá fora. Caso contrário, quando isso não é efetuado, não é sensibilizado, não é dado muitas vezes este trabalho de informação, de educação, que é da responsabilidade de todos os técnicos que trabalham na área de saúde, grande parte do trabalho fica por fazer. Há uma desvalorização, neste caso, do trabalho, porque não se consegue criar sustentabilidade dos mesmos ao longo do tempo. Então, desta forma, é uma maneira de nós conseguirmos ajudar e, efetivamente, consolidar a mudança, que é um bocadinho o nosso tipo de trabalho. E por esse mesmo motivo é que vamos continuando. Que projetos vocês, a Latitude almeja para o futuro? Tem em mente algum projeto? Temos. Nós estamos em ano de reestruturação. A Latitudes conseguiu criar, nós trabalhamos de facto em vários concelhos. Nos últimos anos, nos últimos 2 anos, fomos neste caso consolidando a nossa intervenção e fomos fazendo reestruturação, de maneira a perceber que tipo de modelos é que nos faz sentido, que tipo de abordagem é que nos faz sentido, porque numa primeira fase nós existimos, vai fazer 7 anos, legalmente em agosto faz 7 anos, mas a nível de espírito nós já existimos desde março de 2009. E o que acabou por acontecer, os 2 primeiros anos foi fazer rede, os 3 anos seguintes veio garantir, neste caso, o serviço em várias frentes. Neste momento, nos últimos 2 anos, foi criar a reestruturação e percebermos, ok, nós temos um modelo, porque os objetivos que nós inicialmente criamos na Latitudes foram cumpridos, que foi garantir a sustentabilidade económica para o quadro contratado, garantir, neste caso, a possibilidade de articulação neste modelo de cooperação que nós fomos fazendo. E fomos numa primeira fase, alargamos para tudo, numa segunda fase retraímos e agora estamos a ponderar, ok, para onde é que queremos ir? Os planos que vêm aí, os projetos, vão um bocadinho neste ponto, que é fazer uma intervenção cada vez mais, neste caso, uma linha orientadora mais profissional, no sentido de articular com as várias entidades e os vários serviços, promovendo a informação à sociedade civil, porque da nossa área e daquilo que nós vamos tendo percepção é algo que de facto é uma lacuna. A maior parte das pessoas tem percepção que há necessidade, por exemplo, de psicologia, terapia da fala, outras áreas como fisioterapia ou até mesmo outro tipo de situações. Contudo, muitas vezes só têm percepção da intervenção, ou seja, nós em Portugal utilizamos a intervenção e não propriamente a prevenção. E é uma das áreas que nós estamos a desenvolver durante este ano para preparar no próximo ano e lançá-lo, a partir de janeiro, fevereiro do próximo ano, a dinamização cada vez mais, neste caso em concreto, da prevenção, informar, porque neste preciso momento, a nível até mesmo da sociedade civil, apesar de haver muita informação, grandes recursos, neste caso a nível de internet, é muito variada e nem sempre está associada a bases que tenham algum teor científico. Muitas vezes é a experiência de senso comum, que é efetivamente válida e que nos dá para pensar. Contudo, é importante começarmos também a ensinar a população a ter práticas mais adequadas a nível até mesmo de bem-estar e criarmos qualidade de vida às pessoas, porque acho que todos nós merecemos um bocadinho isso. E é por aí que nós efetivamente estamos a fazer, por isso é que temos de facto voluntários na rua a fazer até mesmo a angariação de donativos, que é para nós prepararmos e futuramente vamos depois apresentar a nossa nova imagem a partir sensivelmente de janeiro. Vamos de facto apresentar a nova imagem da Latitudes e do grupo de Latitudes, no sentido de apresentar todo o lado da prevenção. E depois há novas novidades, mas ainda está um bocadinho nos segredos deles. Depois vem no programa Ciência e Saúde trazer aqui novidades para nós, não é? Exato. Então, para o ouvinte que queira entrar em contato com a Latitude, saber mais, ou ser voluntário, como é que ele deve fazer? No caso de Latitudes, a nível do utente que venha a requerer os nossos serviços, é enviar-nos um e-mail e dar a indicação.
Se, por exemplo, for da zona da margem sul, nomeadamente dos concelhos de Setúbal, a nível até mesmo de Seixal, de Almada, da zona da Quinta do Conde ao Palmela, nós aqui garantimos o serviço e falamos, neste caso, quais são os vários, identificamos quais são os vários locais onde podem pedir serviços. Se for, por exemplo, na margem norte, nós tendencialmente tentamos identificar qual é o concelho e fazemos esse tipo de trabalho, que é identificamos o concelho e identificamos quais são as entidades que poderá recorrer. Já tivemos recentemente a ter contactos que nos pediram os nossos serviços, só que eram da margem norte, e nós depois identificamos quais são os parceiros que estão a trabalhar nessa zona e identificamos muitas vezes uma lista de contactos para depois as pessoas poderem escolher a entidade a pessoa, o técnico, que lhes faça sentido diretamente a eles. E fazemos esse tipo de situação sempre. O e-mail? O e-mail geral é o geral@latitudes.org.pt. Quando for situações de voluntário, para poder recolher donativos, aí neste caso podem nos enviar, nós encaminhamos para a colega Paula, que será ela que efetua essa dinamização junto dos voluntários. Fazemos um bocadinho de delegação de tarefas para cada um estar associado àquilo que faz melhor, que é um bocadinho isso que fazemos na Latitudes. Agradecemos aqui a presença da doutora Vera Amaral, da Latitudes, no nosso programa, e aguardamos para uma próxima oportunidade. Muito obrigada. O programa Ciência e Saúde tem o apoio Worldprint Artes Gráficas. Visite-nos em worldprint.pt e Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Atendemos homens, senhoras e crianças. Cortes, extensões, colorações, depilações, unhas de gel e gelinho e muito mais. Neide Carvalho Cabeleireiros Estética, na Rua António Maria Pais, número 22A, em frente ao antigo quartel dos bombeiros em Moscavide. Marcações 924181338 ou 916749740. Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Realçamos a sua beleza. Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes.